Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e esse é o manual de doutrinação da Pentex. E aí galera, aqui é o Pedro Nogueira e, como diria o Frank Zappa, a política é o ramo de entretenimento da indústria. Todos os prédios das pessoas, é um prazer. Bom, senhores executivos, eu espero que depois dessa reunião de hoje, em honra ao nosso pai sombrio, você se lembre da nossa sessão de Humano, o protagonista. Estamos de volta com o Garocast número 29 para vocês. Vamos aí hoje falar um pouco sobre o mundo corporativo de lobisomem, né? Um dos principais inimigos dos guerreiros de Gaia. Hoje falaremos então sobre Pentex e as suas subsidiárias. Vamos percorrer um pouco aí a respeito da história, de como que a Pentex opera, o que são essas suas subsidiárias e, enfim, como são de fato os inimigos dos Garou que estão dentro das empresas. Mas antes disso, vamos lá para a Assembleia. Só um minutinho que eu vou atender a porta aqui, rapidão, cara. Sem problema. Ah, tá. Chegou aqui o estagiário com o memorando, cara, da Freak Boy. Da Freak Boy e da Perdigoto. Chegaram aqui algumas mensagens. A primeira dela é de Guilherme Carneiro. Ele diz o seguinte: boa noite, estimados membros da Nação Garou. Acabei de escutar o Garocast 28 e ainda não consegui parar de dar risada dos Chocos acabando com a reputação dos Fiana. Nem foi assim, vai. Nem foi, só falando a verdade, né? Ele continua dizendo: aproveitando a deixa do cast sobre dons preferidos das tribos, não poderia deixar de lembrar um dom dos crias, que é o sangue venenoso. Gosto muito da ideia desse dom, que é o seguinte: mesmo se ferindo em batalha, o próprio sangue pode ser usado como arma. Isso enfatiza muito, até mesmo, o próprio conceito da tribo, de os guerreiros entre os guerreiros de Gaia. Atendendo ao chamado do desafio de posto, pensei num dom para os Fiana, chamado a Caçada Selvagem. Relembrando a lenda da Caçada Selvagem, o Fiana usaria sua gnose para invocar o dom. Após um longo uivo, para cada ponto de ancestrais seu e de cada membro de sua matilha, o Fiana conjura um espírito ancestral para combater ao lado de sua matilha numa batalha. Colocaria esse dom como um dos segredos da tribo. Guilherme Carneiro, voz do passado, Arão dos Cria de Ferros. Pô, Guilherme, gostei bastante da ideia da Caçada Selvagem como você descreveu. Só acho que ela mereceria um outro nome aí, pra não acabar confundindo com ritual, né? Mas a ideia ficou bem legal. Eu achei legal também que combina aquela coisa, né, da ancestralidade dos laços de família que os Fianas estabelecem. Esse lance de usar os pontos compartilhados, né? Legal. Também gostei. Fica aí a sugestão aí do Guilherme. Pega o segundo memorando aí, show. O segundo memorando, Pedro, é do Sandro Melo. E ele não sabe escrever memorando porque ele começou o Ivano. E eu já fiz isso aqui, então não vou dar continuidade ao seu uivo não, Sandro. Ele diz: saudações do irmão Chacal, Nação Garou. Veio mais uma vez falar sobre as dificuldades criativas aos veteranos contadores de histórias do CAE. Encontro grande limitação de parâmetros na criação de NPCs para o cenário de Idade das Trevas. Afinal, não quero reduzir os NPCs ao estereótipo da tribo mais augúrio. Recentemente passei a contatar narradores em grupos do Facebook que mencionaram ter conduzido crônicas em tempos mais selvagens. Ao solicitar aos narradores se tinham algum arquivo com o respectivo cenário para disponibilizar, minha surpresa foi ouvir de 2 deles a mesma resposta. Basicamente, pegaram a série Vikings do History Channel e transformaram o elenco em Garou. Nisso, também lembrei que no Garocast de Idade das Trevas foi mencionada a série Os Pilares da Terra. Além disso, em um grupo, falavam de como poderia ser feito um processo semelhante com o filme O 13º Guerreiro, um grupo de crias mais um instruído peregrino silencioso enfrentando Fomor e canibais. O cenário, geografia, humanos, instituição, etc. e espíritos já tenho bem desenvolvido. A parte lupina ainda carece de mais complexidade. Meu questionamento é: de onde lapidar NPCs medievais interessantes sem cair no genérico? Sandro Melo, Sombra de Anubis, Ragabaixo dos Peregrinos Silenciosos. Muito obrigado aí pela mensagem aí, Sandro. Pedro, que sugestão você daria para ele para dar vida aos NPCs? Bom, como ele está procurando NPCs
da Idade Média, eu recomendo que ele faça o que ele já está fazendo, que é esse trabalho de pesquisa através de livros, séries, etc. Eu não sou um fã de 13º Guerreiro, não. Eu também não. Ele fez um relativo sucesso entre a comunidade nerd quando ele foi lançado, e ele é um filme legal, vou colocar assim. Mas eu não acho que ele é uma excelente referência para NPC, justamente porque eu acho que ele trabalha muito com clichês, com estereótipos. Aham. Mas o Pilares da Terra eu acho o contrário. Eu acho que algumas séries, especialmente essas europeias, como Pilares da Terra, deixa eu ver se eu lembro alguma outra. Last Kingdom, não sei se ela é europeia não, mas ela é uma adaptação dos livros do Cornwell. Tem o Mundo Sem Fim também, que é a continuação do Pilares da Terra, né? Dos Pilares da Terra, Aham. E até outras que não representam tão especificamente a Idade Média, mas o comportamento, sei lá, do Iluminismo, ou ali do Império Romano. Todas essas séries históricas, eu acho que elas trazem um benefício legal, que é de retratar essas pessoas dessas épocas como inteligentes, porque eu não sei se você vai concordar comigo, Chocos, mas muitas vezes filmes e algumas séries que não são tão boas, elas retratam povos da antiguidade como povos ignorantes, e isso me incomoda. Aham. Né? Aí eu acho que Pilares da Terra e tal, essas que a gente já citou, são bons exemplos. Sobre Vikings especificamente, eu acho que o Last Kingdom vai ser uma série mais interessante como referência histórica do que a série Vikings mesmo. E é muito boa, sou fã, mas ela tem suas liberdades mais, assim, é uma série um pouco mais frouxa quanto a esse apuro histórico, né? Sim, eu acho que esse lance aí de olhar os personagens já existentes, né, e ir adaptando, essa adaptação tem que ser muito bem feita para não ficar simplesmente uma cópia daquele personagem. Então, os caras vão acabar esquecendo os nomes e vão ficar se referindo ao seu NPC pelo nome que ele tem na série, né? Então, eu acho que isso tem que rolar um pouco de distância. O clichê, ele é bem-vindo, mas a minha sugestão é você criar uma história por trás daquele clichê que vai dar sentido ao fato daquele cara ser um guerreiro, sei lá, um guerreiro que foi ferido em batalha e hoje ele é dono de uma taverna. Sacou? Tipo, isso é um tanto quanto clichê, mas se você der vida a essa batalha e a esse cara, acaba que a coisa funciona. Tem uma série de quadrinhos da Vertigo chamada Vikings. Você lembra? Você leu uma que Lembro, também é muito boa. Ela é muito boa, representa todas essas coisas que a gente está falando, os guerreiros e, enfim, todos aqueles estereótipos da cultura medieval, mas você vê a construção dos personagens e entende por que eles estão dessa forma. Então, vale a pena conferir. Pega o terceiro aí, Pedro. A terceira mensagem é de Rei Kinomoto. Ele diz assim: boa noite, no caso, bom dia, né? Boa tarde. Boa noite, caros amigos da Nação Garou. Jogo Lobisomem desde 2000, mas só conheci o Garocast há poucos meses através do Frequente, nosso amigo renomeado por Chocos como O Frequente. Apesar do nome inteiramente japonês, sou nascido no Brasil e atualmente resido aqui também. Mas fiquem tranquilos, meus amigos espanhóis e japoneses que conhecerão vocês. Estou ouvindo o cast em ordem, então não sei se até ler esse e-mail já terão respondido minha dúvida, mas lá vai. Vocês pensam em fazer um cast especial para cada raça metamórfica? Eu adoraria. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, os casts são ótimos. Apesar de ser um KR, agradeço por me receberem tão bem. Rei Dana Hana Zonglung sem sombra hominídeo, filha, da ninhada dos enjeitados. Pô, temos aqui uma mocolé, direto do Oriente. Nós vamos cobrir todos os assuntos de Lobisomem Apocalipse, dado o seu momento. Então, depois de nós cobrirmos todas as 16 tribos e todo o histórico do Metaplot e todas as outras coisas que a gente pode abordar, a gente eventualmente vai chegar em cada uma das raças metamórficas também. E vocês podem esperar aí por um programa específico de Renge Yokai, outro sobre a Had, um para cada raça metamórfica específica. Cola com o Garocast que é sucesso. O Pedro já disse tudo. É uma questão de esperar aí, Rei Dai Hana, tá bom? Vai chegar, vamos lá.
O quarto memorando, Pedro, como não podia deixar de ser, é de Rodrigo Ribeiro, o frequente, hominídeo teúrgico dos Fiana. Fala, nação, tudo bem com vocês? Bem, após ouvir diversas críticas sobre nossos dons, resolvemos compartilhar alguns segredos com vocês. Usem como for melhor e se forem autorizados por nossos ancestrais. Então o Rodrigo mandou aqui um arquivo. Peraí, Chocos, só um segundo. Você, como Hagabashi nível 6, já ativa o dom aí de aprender poderes, porque a gente já vai roubando. Já que ele tá falando que é bom, vamos tirar do Ciano, ué. E aí pronto, aí as outras tribos passam à frente. Então o Rodrigo mandou aí um arquivo aí pra gente com alguns dos dons dos Fiana. Esse arquivo tá disponibilizado aí no post pra galera dar uma olhada, tem uns dons bem interessantes. Vou falar sobre um deles aqui rapidinho, né, que é o Chifre do Gamo, é um dom de nível 2. Que é um dom, foi mais um dos tesouros resgatados pelos Fiana que encarou todos os desafios umbrais para conhecer a glória de sua tribo. Quando os Crias de Fens tentaram invadir o território dos Fiana, foram atacados por guerreiros violentos e brutais, os expulsando de volta para onde vieram. Nem tanto assim, né? Mas vamos lá. Muitos Crias relatam Garou com chifres imensos e afiados que seriam capazes de dilacerar uma cabeça ou empalar um corpo. Até então pensavam que eram guerreiros nascidos das transgressões da Litânia, o que aumentava a rivalidade entre as tribos. Depois do resgate desse dom, percebe-se que os Crias estavam muito enganados. O próprio servo pode ensinar esse dom, caso a relação com ele esteja impecável. Então o Garou ele ativa o dom através de um Conde de Fúria e na cabeça ele ganha uns chifres galhados, rígidos e afiados que podem dilacerar os inimigos, causando um dano de força mais 2 agravado. E tem um bônus lá de quando eles são utilizados para defesa. Tem mais alguns detalhes lá, mas enfim, muito resumo é isso daí que o cara faz. Deve ser por isso que lá nas Ilhas Britânicas tem aquela região chamada Cornualha. Então, Pedro, esses foram os nossos 4 memorandos de hoje, mas aí fica um recado pra galera do GaroCast, pros nossos ouvintes. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br, e siga a gente também nas nossas redes sociais e dá lá o seu like e se inscreve no nosso canal no YouTube. E antes da gente fechar, só para avisar todo mundo que nós estamos chegando perto do nosso episódio número 30, que então encerra a nossa segunda temporada. O GaroCast ele volta na terceira temporada, a gente já tem algumas surpresas, algumas mudanças e, enfim, algumas coisas já preparadas para isso daí. Só que pro nosso GaroCast número 30 a gente vai fazer então uma live, tá certo, gente? Ela vai acontecer na quinta-feira, dia 29 de junho de 2017, às 22h30, lá no nosso canal no Discord. Quem quiser participar, é só chegar lá, a gente vai fechar os microfones e vai abrindo os microfones de acordo com a presença de vocês e com o assunto a ser discutido. Tá certo? Então não esqueça, dia 29 de junho de 2017, às 22h30, no nosso canal do Discord vai rolar a nossa gravação do GaroCast número 30, que encerra a segunda temporada. #Croceta Corvinho. Exatamente. Então agora, depois do recado da hashtag, vamos lá então, vamos para a nossa empresa da Pentex. Começando então, a respeito do mundo executivo da Pentex, né, essa companhia que traz tantos problemas aos Garou. Eu queria começar sabendo se vocês já viram o comercial da Pentex que rola no YouTube. Mas é claro que eu já vi. Cara, eu nunca vi, deixa eu ver agora. Você nunca viu? Vamos deixar. Não, então, vamos fazer um react ao vivo aqui. Agora. Não, a gente vai deixar também o link aí do comercial da Pentex aí para os ouvintes. Maneiro. Making a Better Tomorrow Today. Exatamente. Meio vintage, né? Me lembrou, inclusive, o Fallout, que tem aqueles comerciais, na verdade, as músicas de rádio, né? Meio anos 50. Bem legal. Bem War Never Changes. Além da referência aí do comercial da Pentex, que tá o link aí à disposição dos nossos ouvintes no post, vamos dar logo a referência bibliográfica pra galera, né? A maioria das informações aqui, ela foi extraída tanto do livro de 20 anos da UIRM, quanto a gente tem também o livro da segunda edição da UIRM. O livro da primeira edição da UIRM ele foi sumariamente ignorado, porque, né, as informações estavam muito 1992, então acho que elas não caíam tanto aqui. E os nossos ouvintes vão encontrar também
um material em Pentex, A Guide to the Subsidiaries, que ele fala especificamente sobre algumas das subsidiárias da Pentex e as informações estão ali. Não existe um livro da Pentex, por assim dizer, onde conta, onde vai contar, né, toda a sua história, as informações elas devem ser reunidas. Vocês vão encontrar isso daí nesse material. Pra gente começar, gente, é porque eu já escutei isso de várias maneiras, mas Pentex ou Pentex? Eu sempre falei Pentex, mas tem uma galera aí que fala Pentex, né? Acho que é Pentex. Cara, se você quer tirar essa dúvida, pega a música do Slipknot chamada Slipknot, que eles falam Pentex Sucks. Aham. Então tá. Não, comercial fala Pentex. Então resolveu. Eles falam Pentex Sucks, não é Pentex. Não, mas aí também a gente vai ter que entrar numa discussão que é teurge ou telge. Não, tudo bem, mas é só... O Endigo. O Endigo é foda, não aguento não. Vendigo eu já escutei demais. Não, Vendigo é triste. Eu falo mais por causa dos jogadores que vão acabar abrasileirando os termos, né? Então há algumas diferenças, mas era só pra saber onde é que a gente nivela por aí. Pra gente começar, vamos a alguns detalhes a respeito então da companhia. Todo novo funcionário da Pentex, eles recebem um e-mail, né, dos recursos humanos, onde eles são bem recebidos e tal, e falam um pouco sobre a missão da empresa, né, e explicam também por que a Pentex tem esse nome. Então, acho que fica uma curiosidade aí, que muita gente passa o olho nisso e não presta atenção, mas tipo, de onde que vem essa porra desse nome? Mas aí eles dizem que vem o P de parceria, E de energia, N de novidade, T de tecnologia, E de entusiasmo e X de excelência. Então são... de amor, desde baixinho. Tipo isso. Se você rodar ao contrário essa música da Xuxa, vai invocar algum diretor da Pentex ou qualquer coisa do tipo, com certeza. Então vamos começar um pouco. Eu ia falar a respeito sobre o que é a Pentex primeiro, né? Ô, Chocos, antes, como você estava lá, né, como essa criatura milenar que você é, quando que a Pentex foi criada? A Pentex ela surge pela primeira vez na forma de Premium Oil, e ela é fundada em 1865, essa companhia no oeste dos Estados Unidos, quando Jeremiah Lasseter e seus parceiros, né, eles acabam encontrando o petróleo por lá, e eles montam então a companhia de óleo. E aí, durante essas escavações, eles começam a ter... alguns dos funcionários começam a morrer, porque eles estão lá nas cavernas, lá e tal, tudo nas perfurações. E esse cara visita e ele acaba encontrando um maldito por lá, né? Uma fera da Wyrm dentro desse lugar, e ele realiza um pacto profano. E aí ele entrega a Premium Oil pra criatura, sacou? E aí a criatura acaba controlando a empresa, mas através dele mesmo. E aí esse controle, ele se dá em 1892, Dentinho. E ela muda o nome para Pentex Incorporated em 1915. Então já é na época do Wild West, né? Sim, sim. O ouvinte vai lembrar aí do Garocast de Wild West, que depois que rola toda aquela treta com a Devoradora de Tempestades e tal, então no final já da linha do tempo do Oeste Selvagem, é quando é quando o cara de fato dá o controle da empresa dele pra Fera da Wyrm, que é um maldito que ninguém sabe o nome, ninguém sabe com qual entidade esse cara fez o pacto e no que esse pacto consistia. Doido, cara. Aí uma ideia pra uma crônica, hein? Não é? A morte da Devoradora de Tempestades e o nascimento da Pentex é uma transição de eras mesmo, né? Porque a Devoradora de Tempestades ela é uma criatura da Wyrm, mas ela é caótica como a Wild também. E aí com a chegada dos 1900 e com a tecnologia, a revolução industrial, essa coisa toda e o avanço do homem branco no território americano, isso daí é o início da era da Wyrm, por assim dizer. E já que a gente está falando de datas também, eu já mencionei, a Pentex ela chega aqui no Brasil em 1986. Tá ok? Que ela começa com as suas operações para destruir a Amazônia. Então, só para registrar todos os anos passados da Pentex, são essas as datas que os livros apresentam como datas importantes na história da companhia.
A gente já falou então aí a respeito da história da companhia, né, de como que é que ela foi formada, mas então vamos definir o que é a Pentex. A Pentex ela foi, como você disse aí, uma empresa que tinha o foco de perfuração e extração de petróleo, mas com o poder de capital e, digamos assim, suporte espiritual do maldito, ela se tornou um ramo corporativo. Então ela é um guarda-chuva de empresa. Ela se tornou uma hidra. Hail Hydra. Hail Hydra. Cadê o Capitão América agora? Acabei de datar o programa, né? Não, mas tá datado então desde 1940, porra. Não, porra, não. Porra, não, o Capitão América é da Hydra agora, velho. Não foi a primeira vez, não. Já aconteceu antes também, Tá, cara. tudo bem, mas eu falo que eu datei porque daqui a 2 edições ele não é mais da Hydra e sei lá. A galera que escutar isso em dezembro não vai entender mais porra nenhuma. Daqui a. 2 edições ele sai da Hydra, na terceira ele luta contra o Hitler de novo. Então é exatamente isso. Hoje a Pentex ela funciona nada mais, nada menos como um conglomerado de empresas aí que buscam a destruição completa do mundo, talvez. Né? Agora vai saber qual que é a agenda desse maldito, né? Qual que é a porra do plano do cara. Mas é importante também que se perceba que o público em geral não vê a Pentex como uma corporação do mal, nem um conglomerado de empresas com objetivos escusos, não. Assim, Pedro, só um detalhe. Quando você fala o público em geral, você não tá falando dos jogadores, você quer dizer o humano comum do mundo das trevas. O humano comum, os NPCs que não são nada, só... o humano, o protagonista. Para essas pessoas, a Pentex é mais uma empresa. Na verdade, mais um conglomerado empresarial. Uhum. Não, é que tem os comerciais, né, velho? Aquela coisa da mega corporação que se faz. Eu acho que vale a gente usar algumas referências para mostrar o que a Pentex parece e com o que ela se distancia. Né? Ela não é, por exemplo, uma empresa do mal que nem a OCP lá do Robocop. Né? E, porra, até o cidadão com meio cérebro conseguiria perceber que eles não estavam querendo criar uma nova utopia nem nada do tipo. Né? Novamente, só fazer um adendo, ela não é uma empresa do mal, como a OCP, pro humano comum, galera. Pro humano comum. Não, eu tô falando pro ouvinte. Ela é no fundo. Eu falo pro ouvinte. Ela mas pro cidadão comum, o humano, não. Mas eu acho que a gente passou pela parte de história. Eu queria fazer uma referência que cabe para caso o jogador quiser fazer seu jogo lá no Wild West. E tem um filme que é uma referência legal, que é Sangue Negro. Bota fé. Que é justamente sobre um cara maluco que ele tá perturbado, ele é meio ruim, ele é um filho da puta completo. E enfim, ele abre uma empresa lá de extração de petróleo. E aí no presente a gente pode usar outras empresas como referência. Weyland-Yutani lá do Alien, da franquia Alien. Que se a gente levar em consideração Prometheus e o novo filme que saiu do Alien, quer você goste ou não, isso daí que não entra em pauta, mas a empresa ela é retratada como uma empresa de exploração que tem objetivos nobres, mas que no fundo, todos os objetivos eles estão envoltos em conspirações e, enfim, fins escusos, morte de funcionários e todo tipo de coisa. Se vocês fossem traçar um paralelo com uma empresa atual que fosse a Pentex, vamos, né, desgraçar logo. Quem sabe a gente não recebe um processo aqui no Garocast. Friboi. velho. Friboi, aí tem a Samarco também. Tem a Samarco também. Mas em tamanho? A JBS, tem a JBS também. Não, a Friboi é da JBS. É verdade. Então a Friboi é a subsidiária. Isso. Falar nesse nome mais uma vez, apareceu o Tony Ramos aqui. Eu já chego em glabro, né, cara? Né.
Mas e em tamanho? Que tipo de empresa no mundo vocês acham que ia ser uma coisa do tamanho que a Pentex tem? Ia ser uma parada tipo o Google, que vê uma empresa legal de tecnologia, vai lá e compra. Ah, olha lá, vocês estão vendendo bebida, eu vou comprar pra dar bebida adulterada que vai criar FOMO. Ah, vocês vendem brinquedo, vou dar brinquedo que as crianças vão destruir a natureza. Saca? Talvez, mas eu acho a Google uma empresa do bem. Não, tudo bem. Wizards of the Coast. Mentira, Hasbro. A Hasbro. Tá aí, ó, é uma boa, né? Eu falo. D&D na 4ª edição. E que tal a AT&T, que controla todas as redes de comunicação do mundo? Assim, quase todas, né? Essa é grande, né? Então... Né? Ia ser alguma coisa mais ou menos assim. Não, peraí, deixa eu abrir aqui, galera. Opa, é o Pride. E aí, Pride? E aí, meu? Pô, a Você reunião tá é às atrasado. 11h47. Em ponto. 11h22, cara. Você errou de novo. Mas Santa bate Rita, lá o eu cartão. não chego atrasado, vocês começaram. Isso foi golpe. Bate lá. Não vai ter golpe no Garocast. Seguinte, pode bate pegar lá um o cartão de cartão e faz ponto. seu sacrifício de sangue aí. Ô Pride, eu só quero anunciar que você chegou atrasado na reunião e que esse atraso vai ser descontado no seu olerite, beleza? Porra, Olerite, velho. O cara é velho, mano. Cartão de ponto, também é outro. O cara é velho até no nome Garou, né, velho? Velha idade do trovão. Puta que pariu. Enfim. Olerite, velho. Então, vamos continuar aqui agora já com a presença do Pride, que atrasou um pouco, mas o trânsito estava foda, não conseguiu chegar para a reunião, tudo bem. Bem, a gente já falou então sobre como que é a respeito da história da Pentex e o que é a Pentex, beleza, Pride? Beleza. A gente acabou mencionando a respeito de como que são as percepções do público em relação do público, né, do mundo das trevas em relação à Pentex. Aí agora deixa eu inverter um pouco as coisas. Como é que vocês acham que são as percepções dos trabalhadores da Pentex em relação à companhia na qual eles trabalham? Vai depender da filial que eles trabalham, eu acho. Eu acho que um cara que trabalha na Unholy vai ser, tipo, um cara que detesta a vida, a própria vida, sabe? Entendi. Enquanto alguém que trabalha, sei lá, numa mais conceituada, sei lá, se a Endron Oil, algo do tipo assim, que o cara vai, tipo, porra, eu sou um executivo desse lugar, não sei o que, o cara vai ter um certo orgulho em trabalhar ali. Saquei. Então a minha opinião é o seguinte, então o cara deve se sentir muito, mas muito feliz de fazer parte de uma mega corporação mundial, cara. Eu, fazendo uma associação nerd, eu vejo a Pentex como se fosse a Umbrella pro Resident Evil. Aquela mega corporação que tem participação em todas as frentes do mundo, monopoliza tudo, e cara, você fazer parte de uma empresa que é a maior do mundo e nunca vai quebrar, é certeza que você vai ter emprego garantido. A grande maioria, eu acho que sim, tá super feliz de fazer parte disso. É lógico que, como todo emprego, tem o peão que sempre se fode, né? E aí o cara não vai curtir trabalhar sendo peão pra vida inteira. Mas eu acho que isso que você falou é verdade, mas é em partes também, porque, como o Dentinho bem apontou, existem algumas filiais da Pentex e elas são de natureza mais degradantes do que outras, né? A O'Toole's, né, o de cachorro-quente... O sanduíche, o McDonald's da Pentex. Ele é bem o exemplo da degradação, né, da nojeira da Pentex, por assim dizer. Então eu concordo com o Dentinho ao que ele falou, né? A pessoa via assim, um lixo de trabalhar na O'Toole's, porque aquilo lá é um ambiente infeccioso, né? Nocivo. No entanto, eu acho que... isso tudo depende também do grau hierárquico que essa pessoa tá na empresa. Uhum. Então, assim, o cara que ele é gerente de uma filial do O'Toole's, ele pode nem ser um cara feliz, mas ele vai se sentir, entre aspas, melhor do que o funcionário dele. E existe também o lance da lealdade, né? Quanto mais leal o cara é a Pentex como um todo, a empresa, mais sucesso ele vai ter e vai acabar subindo hierarquicamente. Isso conduz a mente da pessoa a se corromper mais. Então ele vai estar cada vez mais propício a, digamos assim, concordar com a natureza do que ele está envolvido. Eu acho que as três opiniões, elas se combinam, partindo do seguinte pressuposto. Vamos supor que o nosso mundo é o mundo das trevas, certo?
E a Black Dog Factory te chama você, Pedro Nogueira, para traduzir o Were Dogs, o Apocalipse. Você ia se sentir extremamente realizado, feliz, você ia gostar de fazer parte de uma mega corporação de jogos que domina o mercado. Mas a partir do momento que você for trabalhando lá dentro e for sendo influenciado e tal, aí já entra o ponto do Dentinho, que eu concordo 100%. Eu acho que as nossas 3, 4 opiniões, elas se fundem. Eu nem dei minha opinião O ainda, ignorante como é que você que não sabe? recebe um emprego legal. Eu nem dei minha você é opinião ainda, previsível. como é que você sabe? Você é previsível. A gente já te conhece, já. A gente só precisa ler o livro pra saber qual é a sua opinião. Então leia o livro, então, porque você não lê essas porra. É consciência Tô de com ele aberto matilha. aqui na minha frente, porra. É consciência de matilha, a gente tá sintonizado já. Eu acho que rola o seguinte, a respeito disso aí que você tava falando, é que tanto que o cara percebe o trabalho dele. Se ele acha que ele trabalha só na O'Tooleys, como o Dentinho tava falando, aí eu acho que ele se entende como, porra, tô fudido mesmo, tá na merda e tal, etc. Mas se ele entende que ele trabalha na O'Tooleys e a O'Tooleys tá dentro da Pentex, aí ele se sente cuidado, ele se sente abraçado pela empresa, né? Os livros, já que o Pedro falou, né, que a minha opinião é o mesmo do livro, então tá lá. Mas o livro mesmo fala que a Pentex parece um lugar bem decente pra se trabalhar, sacou? Que os caras, tipo assim, você recebe, sei lá, seguro de saúde, cesta de Natal, celebrações nos feriados, essas coisas todas. Então tem um ambiente de trabalho bem legal. Só que você não vai percebendo que tanto que aquilo tá vamos dizer, aquilo que tá de fato te consumindo, no caso, espiritualmente, né? É aquele negócio, né? Você tem seguro dentário, mas o dentista coloca lixo tóxico. Tipo isso. E aí até que chega um ponto que quando o cara ele começa a perceber, ele já tá. Ele depende tanto daquele emprego, né? Que aí é aquela coisa que quando o cara descobre que ele tem um emprego de merda, mas é o emprego que ele tem. Se ele sai de lá, ele tá fudido, ele não consegue mais pagar nada e tal, tudo. Ele se tornou totalmente dependente da Pentex. A Pentex chega lá e fala, não, nós vamos te dar um seguro saúde pra sua família inteira. Então agora sua mulher pode engravidar tranquilo. Aí você, opa, beleza, de boa agora, né? Aí na hora que você quer sair, você fala, porra, é agora, meu filho, se tiver qualquer coisa, como é que eu vou fazer? Porque eu não vou conseguir pagar o hospital pra ele. Então a Pentex vai te amarrando dentro dos planos dela, né? É uma coisa que eu achei uma coisa que eu achei que acabou perdendo no livro da Wyrm de 20 anos em relação ao livro da segunda edição, é que na segunda edição, as palavras que estão em itálico, elas vão contando a história de um sujeito que ele acaba de entrar pra Pentex. E, enfim, né, o livro, o texto, o corpo do texto, ele vai descrevendo como que a Pentex opera, a história e tudo mais, mas essas partes do texto vão contando a vida desse cara dentro da Pentex. Então, assim, acontece do cara, sei lá, tem uma hora que ele tá todo satisfeito, tem hora que o trabalho vai consumindo ele para de ficar em casa, aí chega o chefe dele e fala, olha, você não acha que você tá ficando aqui demais e tal, etc., a gente precisa de você, então começa a tomar isso daqui para você poder ficar acordado. E aí a mulher do cara briga com ele chega com um problema em casa. E aí o chefe dele começa a falar assim, sua mulher tá te enchendo o saco aí e tal, mas a culpa é dela, você tá levando dinheiro e tal. E aí começa a mudar a mentalidade do cara, chega ao ponto do cara não ter mais a mulher dele, sacou? E ele tá completamente entregue à corporação. E isso não existe no W20, foi uma coisa que eu não gostei tanto. Se vocês tiverem a chance, ouvintes, deem uma olhada no livro da Wyrm da segunda edição, em especial essa parte que eu tô falando, que ela tá toda em itálico, dá pra você acompanhar perfeitamente a transformação do cara num trabalhador completo da Pentex. Dá pra ver o que é que ela faz com seus trabalhadores. Bem, vamos então, qual que é a principal fonte de poder da Pentex? Dinheiro, pura e simplesmente? Eu acho que é o poder de influência em todas as suas frontes, né? Como ela é uma mega corporação que atua em vários segmentos, ela pode influenciar as pessoas a dependerem e ficarem mais ligadas aos produtos e serviços, e aí acabam corrompendo as pessoas. Eu acho que é esse poder de influência mesmo. O famoso lobby. Seria algo como a influência que a Pentex tem nas leis humanas, né? Então ela consegue, olha, eu quero fazer isso daí, então agora fica mais fácil pra todo mundo, sei lá, derrubar a árvore, pra dar o exemplo da madeireira. Tranquilo. E quais são as principais táticas da Pentex? Quais são os planos estratégicos dela para ela conseguir o que é que ela quer?
ela, sei lá, ela faz ataques corporativos no sentido de ir comprando outras empresas? Mas Eu acho vai, que- vai depender muito do presidente dela, né? Ah, Ela já mudou várias vezes de presidente e cada vez que tinha um presidente ele adotava uma tática diferente. sim. Inclusive, meu eu candidato foi derrotado. Quem era seu candidato? Era Sir Frederick Apple. Era isso mesmo. Mas então, respondendo a pergunta, eu acho que a principal estratégia, a mais evidente, né, da Pentec, ela está determinada pela divisão de estudos subsidiárias, porque expõe a amplitude da atuação dela, né? Então, vai existir um ramo de indústria alimentícia, né, de bens de consumo, vai existir um ramo de entretenimento, um ramo de, enfim, armamento. Então, a principal estratégia dela é essa diversidade, essa difusão de frentes de trabalho. Mas Aí eu acho, cada uma delas vai agir de uma maneira mais ou menos específica. mas eu acho que, vez ou outra, Pedro, uma dessas filiais, né, os subsidiários dela, vão ter uma voz vai ter uma voz um pouco maior. Vai direcionar um pouco mais do investimento, né, da Pentec para essas áreas, sabe? Eu acho que é determinante pela flutuação histórica, né? Então, se a gente tiver, se você estiver jogando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, um cenário que seria interessante fazer um jogo de lobisomem, a Pentex ela vai ter uma frente muito maior Armamentista talvez no ramo de alimentos também, porque o pessoal começa a se alimentar com ração por causa do racionamento e tudo mais, né? Então, e na área médica também. Né? exato. Agora, na atualidade, com certeza, existe uma maior influência no ramo de entretenimento e informação. Eu não sei, cara. Né, tipo assim, como eu disse, né, eu acho que isso vai variar um pouco de presidente para presidente também. E dessa vez o presidente é um dançarino da espiral negra, tá? Eu acho que assim, esse tanto de guerra que tá aí à beira de acontecer, Fraga, eu acho que pode ter uma tomada mais belicista aí, eu acho. Então, eu acho que exatamente essa variedade de negócios, de várias frentes, e o fato de ser uma empresa, não inimigo físico, faz com que ela se torne uma grande inimiga dos Garous, e nisso mora a verdadeira tática dela. Porque, tendo em vista que os lobisomens ainda não têm ideia da proporção da Pentex, de tão quanto ela está enraizada na cultura humana e quantas frentes de negócios ela está, não fica um inimigo fácil de você derrotar, porque não é um inimigo físico que você vai lá, destrói e ele está acabado. Uhum. Você pode destruir uma subsidiária, e aí a outra, e a outra. Mesmo os andarilhos do asfalto, eles não têm esse conhecimento. Tanto que, se vocês pegarem os livros de tribo, existe uma pegadinha que a Pentex faz. Os andarilhos tentam comprar esses negócios que eles acham que estejam sob a influência da Pentex e da Wyrm, mas ele acaba vendo que ele não vai ter recurso suficiente. Na verdade, ela tem uma tática dela exaurir os recursos dos filhos da Barata, para que eles não percam os recursos na própria batalha. Olha, eu conheço essa história, hein? Eles vão tentando compração, só que eles não sabem o tamanho do buraco que eles estão se metendo, quando eles estão quebrados. A Wyrm continua de pé e os andarilhos sem recursos para ajudar a nação Garou. Eu conheço essa história aí. Da onde? Do outro livro. Você conhece isso aí, Dentinho? Apocalypse, Time of Judgment. Verdade. Só complementando essa coisa que o Pride falou, da Pentex ser uma força, você não consegue bater de frente, tipo o sistema, né? O que muita gente conhece como o sistema. Todo mundo fala, o sistema é assim. Não tem como você lutar contra isso. Ou a Hydra, né? Você corta uma cabeça, nascem duas. Hail Hydra. Hail Hydra. Além disso aí que vocês falaram, a Pentex, houve uma certa mudança no comportamento da Pentex como um todo, da segunda edição para o W20. Vocês lembram daquele movimento de Occupy Wall Street, por exemplo? Ou Occupy qualquer outra coisa? Que era um movimento onde eles falavam, né, que a minoria da população que tinha uma grande influência e poder sobre a maioria, né? Então, aquela coisa de, nós somos os 99% que não controlamos o mundo, por exemplo.
Então a Pentex tem também o lance de Occupy Malfeias, né? Que eles começaram a entrar dentro desses movimentos, a utilizar esses movimentos para também espalhar a corrupção dela. Então, tipo assim, quando você tinha protestos e os policiais chegavam lá espancando a galera, tá ligado? Isso não é tão distante do que a gente tá vendo, do que a gente viu recentemente no Brasil. E aí, esses policiais, ou até mesmo os políticos, a forma como os políticos tratavam esse tipo de manifestação, isso tudo tava lá, Pentex, exercendo a sua influência, falando, não, então os caras querem manifestar contra isso, chega lá e planta droga neles e desce a borrachada em todo mundo. Tava lá os dedinhos da Pentex, não, vamos foder esses caras aí também. Da mesma forma, a Pentex trabalha atualmente também com alguma coisa do tipo dentro de mídias sociais. Sabe, porque todo mundo hoje usa Facebook, e é inclusive Facebook mesmo que tá no livro. Aí eles falam assim, sabe essas brigas que as pessoas têm no Facebook, por motivos completamente banais? Tá lá a Pentex também, usando das redes sociais, né, implantando aplicativos de telefone, coisas do tipo, e utilizando das informações que a população troca para manipulá-la de uma maneira ou de outra. Então, tem muita essa coisa que hoje se fala, né, sobre o Facebook ser uma bolha de informação, onde você só vê a informação que você quer. Então a Pentex fica lá plantando também as informações que você quer. E aí acaba que você vai brigar com um amigo porque, sei lá, ele curtiu a página do Bolsonaro, você não gostou, aí vocês começam a brigar, enfim. Vai rolar umas coisas do tipo. A Pentex está bem dentro dessa parte de tecnologia atual, né? Então você acaba vendo um salto muito grande da segunda edição para a edição de 20 anos, em especial nessa parte. Tipo o Pedro com o Trump? Tipo o Pedro com o Trump, por exemplo. Exatamente. Não, mas eu nunca briguei com ninguém sobre o Trump. Eu acho o cara fascinante. Ele tem um magnetismo animal que te pega. Né? Nossa senhora. Então agora a gente já mencionou um tanto a respeito, vamos chegar então nas cabeças da Hydra, né, o que seriam as subsidiárias da Pentex, né? Alguns Garou, eles entendem a Pentex como uma entidade corporativa, né, meio monolítica, só que isso está bem diferente, uma vez que a Pentex vai espalhando os seus tentáculos, já que a gente está falando de Hydra, por todos os lados. E aí a gente vai dar aqui agora nome aos bois e falando um pouco sobre cada uma dessas subsidiárias. A primeira delas é a Sunburst Computers, que é o ápice, né? É ela quem lidera essa era de informação dentro das subsidiárias da Pentex. Se eu não me engano, a Sunburst ela não aparece no livro da segunda edição, ele só tem no livro do W20. Não tinha nada na segunda edição? Eu tô vendo. Sobre computador? Estranho, porque era uma época que, né, tipo, tava crescendo muito. Sim. O uso de computadores. Na verdade, se eles tivessem pego isso. Na verdade, o que eles falam é que tem a Telos Enterprises, que era uma produtora de videogame e que ela acaba assumindo a Sunbursts. Tudo isso mudou já na edição de 20 anos. Também porque no começo dos anos 90 era a internet discada pela telefônica, né? Não, mas eu falo, tipo, da questão de começar a popularizar, né, cara, o uso de computador pessoal. Né? Mesmo que não tivesse internet, porra, o pessoal começando a comprar aqueles 386, 486, era uma época que, sei lá, poxa, acho que a White Hope é uma bobeada aí de explorar essa época da segunda edição. Bem, a Sunburst, o que ela mais faz, né, a forma mais agressiva, talvez, da corrupção dela, é se aproveitando de mão de obra escrava, praticamente, né, para criar os seus aparelhos e também onde esse pessoal trabalha sempre com um ambiente, né, repleto de toxinas químicas, sacou? Então você vai ter péssimas condições de trabalho onde a galera vai criar os aparelhos tecnológicos que se usam hoje em dia. A Sunburst atualmente, né, ela tem uma visão muito mais direcionada para tablets e celulares, né? Porque, né, enfim, o mundo aconteceu, a gente não precisa explicar isso para vocês, porque vocês provavelmente estão escutando a gente através de um equipamento desse daí.
E, enfim, eles vão criando aplicativos que vão corrompendo as pessoas. Vai lembrar que esses aplicativos vão corrompendo, não é assim que você clica no seu celular e seu celular tem uma toxina lá dentro que, enfim, aí você põe o dedo no celular, põe o dedo na boca sem lavar a mão e ó, tem um maldito no C. Não. Mas às vezes são coisas assim, o seu celular ele vem com um joguinho em que você é o construtor, você tem uma empreiteira. Aí o que você vai fazer agora? Ah não, agora eu vou pagar esse cara aqui com esse trator aqui que ele vai dizimar essa floresta para eu poder construir minhas casas e vender elas. Então assim, você vai... Você tem que entrar de tempos em tempos. Exatamente. Então assim, você vai aceitando esse tipo de ideia, e esse tipo de ideia onde uma empreiteira chega, desmata uma área e constrói, sei lá, um condomínio de apartamentos, isso passa a ser normal para você. Então você vai se corrompendo nesse sentido. Eu acho o seguinte, isso daí é uma das frentes da atuação dessa empresa, mas existe uma outra. Por exemplo, se os jogadores estiverem fazendo uma aventura na África, por exemplo, a atuação da Sunburst lá, ela não vai ser tanto da utilização e a relação com o aparelho, mas vai ser muito mais sobre a exploração do povo do povo nativo na extração de cobalto, que é o material utilizado para produzir celular, tablet, essas coisas. Mas aí a parte da extração é uma outra empresa, sacou? Não, tudo bem, eu tô falando da Pentex como todo. Então, sim, isso daí tem a ver com a Sunburst. Não tem? Sim. É uma outra empresa que vai fazer a extração. Mas isso daí é a ligação das cabeças daí. Uma coisa que a Pentex faz muito é que uma empresa dela, uma das suas subsidiárias, cede matéria-prima para outra e por aí vai. Então acaba que você tem uma cadeia, né, onde a corrupção ela vai acontecendo em vários lugares diferentes. E por motivos diferentes. Tô lendo aqui, cara, sobre o Sunburst, eles têm um Sunpad. É um tablet. Isso. Ele grava tudo que o usuário faz, mesmo quando ele tá no modo anônimo de navegação. Ele revela, tipo, tudo que a pessoa pesquisou na internet e tal, pros amigos, pra família do cara e tal, mediante o pagamento de alguma coisa. Se influenciar mais para esse cenário, assistir Black Mirror, né? Exatamente. Boa referência para Sunburst. Ainda nessa área de alta tecnologia, da mesma forma que o nosso mundo tem os anônimos, né? A Pentex tem também o incógnito, inclusive com a carinha bem parecida ali, como do Guy Fawkes, exatamente. Gente, não é a cara do V de Vingança, é a cara do Guy Fawkes. Vamos lá, me ajuda. Cara do V de Vingança. Né? Vamos lá. É a cara do Alan Moore, né, cara? Exatamente. Bem, o Incógnito ela é uma sociedade, uma cyber-sociedade de hackers. E é praticamente isso. Entre outras coisas, consegue até colocar um presidente laranja na Casa Branca. Então a Pentex utiliza aí dos incógnitos, né, a fim de ir quebrando informações de outras empresas, certamente, de governos, né, como o Pedro está falando, e ela vai utilizar desses caras para alcançar ainda uma maior influência virtual. Mas eles atacam até mesmo as outras subsidiárias da Pentex. Sim. O cara eles meio que sentem prazer, saca, de ver uma grande corporação ou qualquer coisa que acha que domina o mundo, tipo, quebrar a cara, saca? Aproveitando nossas sugestões de séries aí, já foi a Black Mirror, agora fica Mr. Robot pra essa subsidiária. É aquela coisa da WIRV, né? Um aspecto bem próprio dela. Mesmo quando ela é organizada, ela às vezes volta contra ela mesma, né? Em sua fúria, em sua destruição, né? É o caso dos hackers. E outra das subsidiárias de alta tecnologia é a Telos, né? Que antes a gente tinha mencionado que existe a Telos Enterprise, enfim, que acabou comprando a Sunburst, hoje elas se dividiram novamente, e a Telos ela é na área de videogames. E aí aquela coisa, um dos jogos mais famosos é uma série que chama Biological Warfare. Então é tipo praticamente a guerra biológica, né? Pô, você nem precisa, só com o nome você já consegue fazer essa ligação com o cenário de Lobisomem Apocalipse, entender como que a Telos, então, ela corrompe no caso, o jovem, né? Sabe aquele jogo Plague Inc? Sim, sei. Então,
Na nossa realidade chama Fallout. Você tem também um MMO que chama Eden Online, onde você tem um paraíso e o que você tem que ir fazendo, você vai minando e arruinando a terra para poder conseguir os seus recursos e ir criando o seu personagem, evoluindo ele. E aí aquela coisa, né, que é um jogo completamente viciante, o pessoal que jogou Skyrim aí sabe exatamente o que a gente tá falando, que os fãs, eles ficam malucos, né, e aí quando você vê, porra, o que esse moleque faz? Ah, meu filho faz nada não, ele fica sentado de cueca jogando videogame o dia inteiro dentro de casa. Né? E aí, é Pride. Não fala que o dedo do play chega a 3. Para os velhos, eu acho que o videogame que mais serve como referência é Carmageddon. Você Lembro. Nossa, Você dirigia um carro e ganhava pontos atropelando. a velhinha. Será que são esses caras aí que estão criando um jogo de lobisomem? Porra, aí, ó. Olha a deixa. Tomara, hein? Tomara. Olha a deixa. Tomara. Que assim seja. Enfim, então através dos jogos aí tem uma grande linha de jogos, mas em teoria, esses jogos eles sempre abordam alguma temática em que o cara ele vai, sei lá, de alguma maneira ele vai destruindo o mundo, ele vai matando, olha, sua missão é matar os lobos ou qualquer coisa do tipo assim, e vai manipulando a mente das massas. A gente começou a falar de jovens, né? Então vamos lá, o que mais a Pentex usa para chegar aí já quando o moleque tá crescendo, né? Para quando ele chegar adulto, ele já tá completamente corrompido. Então, a Pentex criou também a Avalon Incorporated, que é uma loja de brinquedos, é uma fábrica de brinquedos, mas que não tem nada a ver com aqueles brinquedos de como é que fala? Com aqueles brinquedos de madeira que os elfos chegam e ajudam o carpinteiro. Você lembra dessa história? Nossa, chulé. A Avalon, inclusive, foi quem fez aquele fofão com a faca de madeira dentro, que tinha aquela lenda nessa época. Todo mundo tinha medo daquela porra. Pior que é, velho. Nossa, velho. Mas eu acho que uma coisa que é até bem assim plausível, bem próximo do mundo real, são brinquedos com substâncias tóxicas. Sim. A criança Quantos dos jogadores de RPG não jogaram com pecinhas de chumbo? Chumbo! Você chegava lá, ficava jogando com pecinha de chumbo, depois chegava sua mãe, colocava pipoca, todo mundo, né, com a mão suja de chumbo, pegava a pipoca, comia aquele trem. Hoje tá todo mundo aí envenenado. Eu me incluo na lista dos envenenados. Não, tamo junto. A porra miniatura de chumbo cacete. até hoje. Aí. Pô, no Piauí o pessoal colocava césio no olho. Pra ficar azul, né? Ai. Bem, a Avalon acontece isso, né? Elas têm aí todo um lance de propaganda, as crianças ficam malucas, aquela coisa do seu filho tá te enchendo o saco que ele quer porque quer ter aquele determinado brinquedo. Você dá o brinquedo pro moleque, a tinta do troço é tóxica, o plástico é barato, o trem quebra, o menino quer outro, enfim, e o menino começa a ficar completamente viciado naquilo. Você vai e estoura o cartão de crédito pra comprar o presente de Natal pro moleque. Essas coisas. Sem contar que tem aqueles brinquedos que estimulam certos comportamentos, né? Sim. O boneco do cara que tem um carro esporte cheio de loiras dentro do carro dele. Sim. O menino fala, nossa, eu quero ter isso, eu quero ser desse jeito, sabe? Uhum. Pense bem com mensagem subliminar. Sim, mas você consegue ser até mais direto, aquela coisa assim, você tem aí o G.I. Joe da Pentex, e esse G.I. Joe que ele faz é lutar contra os, sei lá, imagina assim, que o que ele faz é lutar contra os espíritos, porque os espíritos querem destruir as cidades, entendeu? E aí você vai criando um comportamento dentro do moleque, aí o cara lá parece o Sylvester Stallone, e ele tem uma metralhadora, uma M6, né, que ele apoia na cintura, se atirando e partindo os outros no meio, e o moleque fica assim, nossa, que doido, é isso que eu quero da vida, entendeu? Aí cresce e fica... Aquela boneca com anorexia. Que atira a primeira pedra quem não teve um G.I. Joe e pensava da mesma Claro, maneira. porra. Eu tenho um G.I. Joe aqui, velho. Ele tá aqui do meu lado. Porra, ir pra guerra era uma coisa que devia ser do caralho, né, porque você via isso daí, então... Coisas do tipo. Então você vai atacando, então, as crianças e maculando-as, né? De novo, é mais uma coisa que vai afetar o comportamento ou que vai tratar algo como algo horrendo como se fosse natural. E um boneco fetiche que fica possuído pelo capeta, tipo... Pô, aí ó, mais uma ideia. Depois, já abordando um público mais velho, a Pentex chega lá com a Black Dog Game Factory, que é
que é o White Wolf. A White Wolf tem inclusive alguns livros do selo Black Dog, porque são alguns livros de temática mais pesada, né? Mas a Black Dog, isso surgiu com uma brincadeira dentro da White Wolf, e eles criaram então uma indústria, né? Uma editora de RPG. Mas não é só isso. O Dentinho, na abertura dele, já falou sobre o humano protagonista, então, Dentinho, eu sei que você é fã da Black Dog. Pois é, cara, tem vários jogos, né, velho? Tem o humano protagonista, tem um licantropo, um arrebatamento, a pretensão, Cabo, o pacto. Aí tem um lado de vampiro, acho que é. Enfim, tem vários. Inclusive tem o Labirintos e Labirintos. E uma coisa que é muito legal é que, bem, você vai lendo o texto a respeito da Black Dog e as pessoas que escreveram os livros e tal são nomes que eles vão remeter às pessoas que escreveram os livros de verdade da White Wolf, né? Então você tem, por exemplo, eles falam sobre os rumores de canibalismo a respeito de Ivan Stump, e aí você tem o Ethan Scamp, que foi um dos caras que escreveu o Lobisomem, por exemplo. Na edição de 20 anos, eles inclusive fazem vários trocadilhos. Eles colocam uma companhia chamada Magicians of the Bay. Sim, que é com os Wizards of the Coast, né? Não, O W20 tá cheio dessas não tiradinhas, cara. Tá muito da hora. Legal. Não é só uma referência, como se você lê essa parte que fala da Black Dog, ela é mais ou menos, né, assim, de maneira muito resumida, uma história da indústria de RPG dentro dos Estados Unidos. Que eles compraram Sim. da LSD no Labirintos e É, Labirintos. mas é isso mesmo, aí ao invés de ter Steve Jackson, tem o Stan Paxton Games, enfim, tem todas as coisas que elas vão montando ali, vai montando o cenário como a indústria de RPG nasceu nos Estados Unidos. Isso é bem do caralho. Então, nós no Garocast nós temos essa missão de expandir o Metaplot trazendo a regionalidade, a gente pode colocar aí nesse bolo a Devirme. Nossa! Exatamente, eu acho que combina perfeitamente. E como que se dá a corrupção através dos produtos? Como que a Black Dog Game espalha a corrupção? Mas, velho, porra, pega o tema dos jogos, saca? O humano, o protagonista mesmo, por exemplo. Tipo assim, a proposta do jogo é você, tipo assim, os caras falam, não, porque matar vampiro, matar lobisomem, esse tipo de coisa é muito fácil. Quero ver você, tipo, viver sua vida pagando conta no escritório, saca? Uhum. Eu acho que a Black Dog faz um grande comentário ao preconceito, ao estereótipo negativo que jogador de RPG sofre. Então, todo aquele lance de culto sombrio, sacrifício ritual no cemitério, pessoas obedecendo entre aspas, mestre, todas essas babaquices que o pessoal fala sobre RPG, você pode se corporificar se você estiver usando a Black Dog no seu jogo. Sempre colocando o homem, a humanidade, o ser humano em primeiro lugar, como se fosse os melhores, os merecedores, os donos de tudo, e banalizando as demais criaturas das trevas. Pra quando realmente o apocalipse, a generra, ou seja, o fim de qualquer que seja dos livros aconteça, a humanidade se sinta no direito de tomar partido como sendo a dona do planeta. Né? Perverte a intenção, né? Sim. Pra quem estiver interessado, o mundo criado pela Black Dog Games se chama Mundo das Sombras. Precisa nem fazer muito esforço pra, né, chegar onde é que eles estão querendo. Eu só ia comentar que por essa similaridade com a White Wolf, eu nunca tive coragem de atacar Black Dog. Vai que você mata os caras, vai que você destrói a Black Dog, né, e você tem que parar de jogar, porque agora o jogo não existe mais. Porra. É por causa da Black Dog que o apocalipse vai acontecer, sem dúvidas. Porque ninguém vai querer destruir ela. É a única que vai ficar de pé, né? É a única que vai ficar de pé. Bem, depois a gente chega então na O'Tooleys, né? Uma das maiores redes de fast food do mundo. Olha o McDonald's aí, vamos lá. Olha o McDonald's, olha o processo. A O'Tooleys é uma das concentrações de nojeira do mundo das trevas, junto com os Pomori, com os Roedor de Ossos, com o Hatpin, com o Nosferatu. A gente pode fazer associação. A asquerosidade total é o O'Tooleys, sabe?
A gente pode fazer associação com um monte de rede de fast food, comida de junk food por aí, mas o McDonald's com certeza ganha o prêmio porque é uma porcaria. Olha o processo. Aqui é um país livre, cara, liberdade de expressão. Eles dizem. Aqui em Montes Claros não é, que é, tipo assim, um ramo famoso aqui na cidade do Outuras, porque lá você come um x-tudo com um chorume. Essa piada foi interna, mas valeu, abraço aí pro meu irmão. Inclusive, conhece os subsidiários da Autoless aí em Ouro Preto também, velho. Eu não vou citar nomes não, mas tem uns que você come, tipo assim, é meio quilo de gordura e óleo. Opa! Olha a galera da mão grande aí, ó. Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade, já que a gente vai tomar um processo. Se você preferir se transformar em um fomor ou alguma coisa corrompida pela urina de forma mais saborosa, vá ao Burger King. Quem sabe a gente tira uns trocados aí o Burger King. Ajuda nós, pô. Pelo menos paga o processo do McDonald's. Bem, a corrupção que é feita através do Outulas, ela é óbvia, né? Através, né, do alimento que vai causar mutação de células, obesidade, câncer, doenças do coração e coisas do tipo. Então, assim, nessa parte aí, acho que a galera é bem informada, a gente não precisa entrar em tantos detalhes. Além disso, tem as condições de trabalho que a gente estava falando lá no início do cast, né? E com o cara, ele sempre vai ter um emprego lá que é visto por ele como um emprego talvez sem saída, e ele tem ainda por cima um chefe para poder ficar enchendo o saco dele, coisas do tipo. Então, tem relatos, né, fala no W20, inclusive, de casos de trabalhadores do Outulas que se suicidaram ou que mataram seus chefes e coisas do tipo por causa da pressão que existe dentro do ambiente de trabalho do Outulas. Não estou falando do McDonald's. Cara, eu no começo da carreira, eu namorei com uma menininha que trabalhava no McDonald's. Se você soubesse, parece muito mais do que você... Não, a parte que eu tenho que trocar, a parte que eu tenho que cortar. O nosso roedor de ossos, eu acho que ele foi fazer um trabalho interno dentro do McDonald's. Ah, é? Inclusive... Nossa, trabalhou no McDonald's? Tem uma história aí do rei macaco que escalou a bandeira do McDonald's na Cristiano Machado. Que Porra, o Alan falou que trabalhou 4 anos no McDonald's. Mas aqui, o Tolley's também, eles têm uma linha meio preza alimentação saudável, esse tipo de coisa assim, meio que de fachada, sabe? Ué, mas aí... Parece um pouco com uma outra rede aqui que eu vou chamar de metrô. Pô, velho, vocês foram testemunha, né? Quando eu fui pra Belo Horizonte, eu fiquei indo na rede metrô e eu me fui. O Pedro quase morreu. Desidratado, de todo cagar. Quase morri. As lendas urbanas que o pessoal contava de como que era carne do McDonald's, Sim. sabe? Eu tenho certeza que na Autoless é verdade. Claro, é carne de minhoca, é uma galinha que não tem Era cabeça. um bicho criado Isso, exatamente. Exatamente. Carne de pequena, rapaz. Bem, já que a gente tá falando de comida, vamos falar sobre... É provável que isso deve ser o segundo, talvez o terceiro assunto favorito do Garocast, que é sobre cachaça. A gente chega lá e... a gente chega lá na King Distilleries. Eu me pergunto se a King Distilleries, ela ganhou esse nome de King por causa da Budweiser. Que a Budweiser nos Estados Unidos eles chamam, né? O slogan da Budweiser é The King of Beers, exatamente. Mas nunca falaram nada no texto ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que a referência fica por aí. Quando eu ainda era fiano, eu fui a Ouro Preto e tomei um porre da King's Breweries e me fudi também. Não, eu não precisa. Qualquer coisa. O Pena tem bebida da King Distillery. Ah, é? É aquele treco verde? Ele que vocês levou beberam? uma vez aquele trem verde atômico / William. Bota fé. Aquilo lá eu fiquei curioso pra tomar, Bem, cara. Tem o Tonel Velho também, né? Tonel Velho, exatamente. Clássico das primeiras assembleias do Garou, do Nação Garou. A King Distilleries, ela não fabrica só cerveja, mas ela fabrica bebidas alcoólicas no geral, né? Ela vai desde cervejas mais baratas até uma grande variedade de, sei lá, de
whiskies e coisas do tipo, e a referência fica aí, ela faz também cachaça do Agatão. Beleza. Meu Deus. Nossa, velho, tive até um calafrio aqui Só agora. de escutar o nome. Já lembrei, já senti até o gosto. Bem, E no W20 eles aproveitam também, colocam aquela parte também de aquelas bebidas não alcoólicas e tal, pra pegar todo o nicho de Sim. pessoal pra não ficar ninguém de fora da corrupção. exatamente. Tipo, É outro subsidiário que se depender da gente vai ficar pra sempre, até o apocalipse. mas é o que? Assim, Ah, energético? tipo aqueles H2O, energético, essa porra toda, essa coisa. Ah, tá. aquele Cerveja desenho? zero álcool, não existe isso, né? Melhor beber mijo que beber uma cerveja zero álcool, vai cagar, mano. Coca-Cola com stevia. Vendem. É uma garrafa PET, velho, de 2 litros. Puta que pariu. Ave Maria. Aquilo é ruim que só desgraça, hein, cara? Pelo E aí, Nossa e como senhora. se dá a corrupção através dos produtos da King Distilleries, galera? Isso. Pergunta pro Vai seu fígado. desenvolvendo comportamento agressivo, vício. Pergunta pro seu né, filho, a vai tomar pessoa no vai- cu, Pride. Destrói o corpo da pessoa, vai desenvolvendo comportamentos agressivos e dependência, essas coisas. Né? Aham. Deu pra ver o exemplo do Chocos aí, que ele tá bem agressivo nesses últimos casts. O pessoal tá reclamando, Chocos sendo meio estourado, meio nervoso. Manda o pessoal ir tomar no cu. Além disso. Tem o fato também de que você vai ter todo um problema social causado pela bebida, né? Não só do corpo lá, e tem o cara que, sei lá, bebe pra caralho, chega em casa, bate na família, enfim. E aí você vai criando problemas, o menino tá vendo aquilo, né? A mãe tá sofrendo, enfim. Você vai criando brechas dentro do espírito das pessoas para possessão de malditos, por exemplo, né? Conforme a gente já falou no Garocast a respeito dos Fomori. Eu acho que tem aquelas tequila que ainda vem com verme, O sabe? verme de Malfeias, E aí né? você tá comendo. É um verme de malfé, você tá comendo um pedaço Depois de que faz o cara vomitar verme. Isso. Aí, ó. Porra, boa. Gostei dessa ideia aí, velho. Aquele fomor do Freak Aham. Legion. Que vomita vermes, né? O cara só tomou 2 doses de tequila. Exato. Agora a gente chega na primeira e na maior das companhias da Pentex, que é a Andron Oil. Ela é o coração e a alma da Pentex, foi de onde a Pentex saiu, né? Vira Premium Oil, Andron Oil e Pentex. Na verdade, ela vira Premium Oil, depois ela vira a Pentex, e aí depois ela vai se espalhando através de outros ramos, e aí a parte petrolífera da Pentex fica com o nome de Andron Oil. Como eu perdi o começo, cheguei atrasado, tinha uma série que eu tava pensando desde a primeira vez que o Chocos comentou em poderia fazer o cast da Pentex, que é o The Som. Lembra muito a história do cara que fundou a Pentex. É na época do Velho Oeste, e ele sozinho, ele mostra a história dele de como ele constrói um império de uma indústria petrolífera. Legal. Dá pra ter uma expressãozinha legal aí sobre... Quem for jogar no Wild West, como pra quem... A Andron Oil, ela é provavelmente a subsidiária da Pentex mais clara para os Garou, né? A que causa mais mal de maneira mais óbvia. Porque ela tá lá tirando o sangue de Gaia, vamos dizer assim, né? Fazendo perfurações, machucando de fato o meio ambiente. Então é algo que os Garou certamente vão enxergar ali de maneira mais direta, né? Como o inimigo mais óbvio, né? Além disso, né, ela vai ter aí, conforme o Pedro falou, os caras vão atrás de dinheiro, e a ganância vai causando todo essa parte dessa corrupção mais mental, né? Eu não enxergo, pelo menos, uma maneira na qual a Andron Oil ela faz para corromper um humano de uma forma mais física, tal como, a O'Toole's, por exemplo. Bom, acho que talvez na utilização de trabalho escravo. Ah, sim, verdade. Verdade, E trabalho escravo na atualidade é um tipo de exploração que não é só físico. Porque no passado a gente poderia dizer que os escravos, eles ainda... Eu não estou querendo amenizar nada, eu só estou falando de um fato histórico, né? O escravo, como a escravidão era o padrão em muitas partes do mundo, ser escravo era uma condição previsível. Enquanto que hoje em dia, como isso daí é uma coisa que não é regulamentada, enfim, não é bem vista em lugar nenhum do mundo, a escravidão ela não é só
o domínio sobre o corpo e sobre as atividades da pessoa, mas é também um domínio mental. Então o escravo ele tem que ser colocado numa condição tal que ele vai acabar se sujeitando por vários motivos, né, àquele tipo de situação, vivendo talvez em colônias de trabalho escravo, em campos de concentração, campos de trabalho, todo esse tipo de coisa. E ele leva em consideração também as populações carcerárias, né, que em vários lugares do mundo são obrigadas a trabalhar. Fui longe pra caralho. Então a última subsidiária da nossa lista, ela passa a ser então a Magadon Pharmaceuticals, que é um gigante farmacêutico, né, um dos líderes dentro dessa indústria no mundo das trevas. Além de tudo que ela causa, né, através dos seus medicamentos que ela vai passar pra galera, sei lá, a gente falou no cast de Fomori, os cosméticos que o povo passa na cara e tem pedaço de maldito no meio, ou pílulas que vão deixar a pessoa viciada, ou qualquer coisa do tipo, no sentido dos remédios, a Magadon ainda faz testes em laboratório. Porra, com tudo, com animal, com gente, com lobisomem, né, essa porra toda, né, vai acontecer. Então você tem uma divisão dessa parte de pesquisa muito grande da Magadon, que ela vai abranger algumas outras empresas que existiam. Nisso aí, se os ouvintes forem dar uma olhada na lista que tem das subsidiárias da segunda edição e comparar com a lista das subsidiárias do W20, vocês vão ver que ela é uma lista bem menor. A lista da segunda edição é uma lista bem maior. Só que acontece que essas empresas elas acabaram sendo englobadas por outras dentro da edição de 20 anos. Vamos falar um pouco aí da Magadon, que por sinal é uma empresa, é uma subsidiária que eu gosto de utilizar no jogo. É legal porque, poxa, envolve todo esse campo. E, poxa, pesquisa em laboratório, pesquisas médicas, sabe que isso muitas vezes esbarra muito no campo da ética. Qualquer tipo de pesquisa laboratorial, assim, precisa de um comitê de ética, saca? E muitas vezes, quer dizer, não muitas vezes, esses comitês de ética são muito rígidos. O que eu acho interessante da Magadon é que ela vai desde esse campo de pesquisa, onde você pode explorar vários sistemas de jogos, e vai até desde o varejo, que você vai lá e você compra o seu próprio medicamento, né? E o bacana é que, como tudo que a gente vem citando, a gente tenta não esbarrar em alguma coisa do mundo real, mas praticamente todas as corporações são baseadas em alguma coisa que já existe. E a Magadon, a referência que surgiu para ter o nome dela é de um nome de um remédio. Tipo, era um sedativo de nitrazepam, que é usado para o tratamento de epilepsia. Então ele é baseado num remédio real. É Mogadon que chamava o comercial. Bem, a gente fechou aqui então a nossa listinha de subsidiários e a gente chega agora no quadro de diretores da Pentex. Que, galera, enfim, eles são muitos, a gente não vai falar sobre cada um deles, isso seria impraticável, tá certo? Mas o que, em resumo, vamos falar como é que eles operam mais ou menos. Né? O que é bem legal é que muitos desses diretores, eles são criaturas sobrenaturais, alguns deles, né? Como o Dentinho já falou aí, a gente tem Dançarinos da Espiral Negra, a gente tem Vampiros do Sabá, a gente tem Fomori, mas, por outro lado, a gente tem também só pessoas que trabalham e que elas foram influenciadas pela Pentex de uma maneira ou de outra. Inclusive, tem algumas que elas tiveram a vida alongada pela Wyrm, né? Os malditos fizeram algum tipo de pacto com esse cara não chega a ser um Fomor por completo, talvez, porque ele não tem nenhum tipo de deformidade ou coisas do tipo, mas ele é uma criatura que, tipo, sei lá, o cara não morre nem fudendo, o cara tem 130 anos e que o cara tá trabalhando ainda pra Pentex. Por conta disso daí, são poucos os diretores da Pentex que trabalham em público, a maioria deles eles vão ter uma espécie de furtividade corporativa. Mas, já que a gente não vai falar de cada um deles, eu queria saber de vocês o seguinte: como que vocês imaginam, quais são as características que vocês imaginam que teria um dos diretores da Pentex? Usando uma terminologia que tem no livro, na segunda edição, eu acho que esse cara não baba em público, entendeu? Ele não é um monstrão. Mesmo se ele for o dançarino da Espiral Negra, que ainda está suscetível a todo tipo de frenes, ele vai ter que ser um cara muito comedido. Afinal de contas, ele tem que ser a cabeça de uma corporação. Então,
Primeira coisa, ele é um monstro da Wyrm, mas ele é um monstro que ele consegue controlar a sua própria fachada. Eu acho que seria um daqueles caras cheio da grana, imbatível, que nenhum advogado consegue colocar ele na cadeia. Ele consegue pegar empréstimo do BNDES. É aquele cara tipo que a gente vê hoje nos noticiários. É aquele cara que você não consegue colocar a mão nele por meios judiciais, por meios legais. Basicamente, o Pride acabou de descrever um político brasileiro. É que Batista! Como a gente sempre trabalha com referências aqui, eu acho que um desses líderes fodões, CEO e tal, cabeças da Pentex, pode ser como o Lex Luthor, por exemplo. Porra, você não falou Donald Trump? Não, Trump não. Trump é muito incompetente. Eu fiquei com muito medo do Pedro falar do Aécio Neves. Não, mas o Lex Luthor, entendeu? O cara ele tá envolvido em 1 milhão de falcatruas e escândalos e tudo mais. Mesmo assim, ele continua livre. Quando ele vai preso, ele continua tendo o seu arsenal de poder, né? É curioso porque, né, durante quando conta as histórias dos diretores, a gente tem inclusive diretores que eles fazem as suas tramóias uns contra os outros, né? Um tentando derrubar o poder político que o outro tem dentro da Pentex. Então isso acontece com bastante frequência, tá, gente? Os caras não são tudo amiguinho nem nada, não. Cada um quer o tapete do outro. Bem, uma outra coisa que a Pentex usa são dos grupos avançados, né? Que são esquadrões de elite, né? Ali com o Arnold Schwarzenegger, o Stallone, o Chuck Norris, aquela porra toda. É mais ou menos o grupo dos mercenários, só que aí agora você pode pensar que nesses mercenários você vai ter Fomou, você vai ter Dançarina Espiral Negro, vai ter a porra toda, sacou? E com os mesmos armamentos absurdos que aqueles caras usam nos filmes, então é uma coisa mais ou menos assim. E aí a Pentex ela faz então recrutamentos, né? Ela vai atrás de pessoas capazes disso, ou talvez, sei lá, sabe aquele capitão da polícia que ele é violento demais, e aí o cara vai ter que abandonar a corporação. Pô, não, você vai continuar trabalhando, mas agora você vai trabalhar pra gente, você vai ser um capitão de um time nosso. Se alguém colocar o Capitão Nascimento de vilão, eu dizia isso da vida garota. Bem, a Pentex utiliza esses grupos avançados para sabotar, né, outras empresas, e também para atacar garous ou coisas do tipo. E também uma maneira de proteger as suas subsidiárias. Uma vez que a Pentex ela sabe do que é que ela está tratando, esses grupos avançados eles vão ter acesso a equipamento que o cara não imaginava. Tipo, bala de prata, porra, vai ser uma coisa assim, normal ou qualquer coisa do tipo, né? O que vocês acham de uma crônica onde os jogadores eles são humanos, ou talvez Fomou, ou qualquer coisa do tipo, mas que fazem parte de um dos grupos avançados da Pentex? Cara, não é o meu tipo de jogo mestrar pros vilões, mas você tendo em vista de que o lobisomem é uma máquina destruidora de matar, você jogar com um humano, mesmo que fortemente equipado, aí você tem uma real noção do verdadeiro horror selvagem que o livro fala. Que é quando o lobisomem tá contra você, não quando você é o lobisomem. É uma puta de uma crônica legal, legal, cara. Dá cara. pra você inverter a coisa também, né, Pride? Você falou aí que não gosta de narrar para os vilões, só que da perspectiva do cara do grupo avançado, o lobisomem é o vilão. O cara tá lá, ele tá fazendo a segurança da empresa. Heresia! O cara tá lá fazendo a segurança da empresa, parece um bicho de 3 metros de altura que quer pôr fogo em tudo. Ah, toma tiro. Na minha cabeça, nunca os lobisomens vão ser vilão, cara. Tá, não me responde como, então. Cara. Não, eu ia falar isso agora, os dançarinos espiral negro são lobisomens, se fode aí agora. Mas, sei lá, pra mim, a partir do momento que ele dança espiral, ele já não é mais um garou. Pode ser um lobisomem, mas não um ele garou. É lobisomem. Sentimos muito. Dança espiral pra mim não é garou, cara. Pride, você caiu no... Não, na minha cabeça, da sua... Não, na sua cabeça eu quero que você foda. Se você falar o contrário, eu te kick da chamada, enfim. Então, você viu que eu deu 3 pontos. Ai. Então a gente percorreu aqui já a nossa pauta toda, estamos chegando aqui agora no momento do desafio de posto. Só que antes disso daí, o nosso andarilho do asfalto teve seus problemas com a Weaver. Aí o cara chega mais tarde, vai embora mais cedo. Isso aí nós vamos ter que contar direito isso aí, ver como é que estão essas horas trabalhadas, né? Departamento de pessoal e financeiro aí vai ter que trabalhar em cima desse cara aí, né? Vai receber uma carta de demissão da Freak Boy.
Desconta o dolerite dele. Mas então, beleza, vamos lá então. O desafio de posto de hoje é simples. Toda vez que a gente fala, né, da Pentex, sempre acaba caindo naquele jogo mais iniciante de lobisomem, né? Onde o narrador ele cria ali uma madeireira, os lobisomens vão lá lutar contra a madeireira, essa madeireira de uma forma ou de outra ela está conectada com a Pentex, e a gente vive reclamando disso daqui no Garocast. Então, o desafio de posto hoje ele é dedicado aos narradores. Como vocês fariam para que uma crônica ficasse mais interessante, tendo como plano de fundo o inimigo a Pentex? Então, cara, sei lá, eu faria um plot twist. Eu colocaria uma organização que seria o Greenpeace. Eu colocaria o Greenpeace como um braço da Pentex que inicialmente iria ajudar os funcionários. Só que depois eles perceberiam, ou não, as reais intenções disso aí. Nada melhor para a Pentex do que ter uma suposta filial, né? Que supostamente se interessaria em proteger o meio ambiente, em preservar criaturas em extinção. Olha aí, ó, garras vermelhas, sabe como é que é? Fiquei interessante, ó. Sugestão aí pros narradores. Eu gostei dessa ideia aí, cara. Jogadores, se preparem. Não sei qual jogador que eu não tô narrando porra nenhuma, mas beleza. Não, é por falta de tentativa, né? Não, é por falta de tempo minha mesmo, não tem jeito. Cara, eu tenho duas ideias aqui, eu vou expor as duas bem rapidamente. A primeira, usando bem esse clichê da atuação da Pentex. Só que em vez de usar a madeireira e essa coisa toda que já tá ficando bem velha pra gente, a gente seleciona um local do mundo que tem conflitos sociais já inerentes, assim, e uma situação social complicada, como por exemplo a África, e utiliza a extração de cobalto, como eu tinha falado mais cedo, como um motivo para a Pentex estar investindo suas atividades lá. Mas isso pode gerar vários problemas, tanto na natureza, na Wild, quanto entre os parentes dos Garou. E é aí que eu acho que a coisa fica interessante. Você pega os parentes e os escraviza na extração desse cobalto, de outro mineral, para a produção, seja lá do que for. Bacana. E a segunda ideia que eu tive é justamente fugindo do clichêzão. Então a Pentex ela aparece num jogo que à primeira vista não pareceria como um jogo focado nesse aspecto. Então vamos supor uma jornada umbral profunda nas regiões da Wyrm, como em Malfaias, por exemplo. Os jogadores eles podem simplesmente testemunhar um pacto sendo feito entre um engravatado e um senhor do inferno, sei lá, um Lorde Cthulhu, qualquer coisa assim que esteja lá em Malfaias. E aí, a partir daí, os jogadores vão ter que fazer a investigação e, com o desenrolar da aventura, eles se veem envolvidos lá numa trama corporativa, não só uma trama espiritual. Partindo do espiritual para chegar na Terra, entendeu? A minha sugestão ia ser com base nos parentes também, Pedro. Ao invés dos Garou eles simplesmente irem atacar um escritório ou um conjunto de prédios da Pentex ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente vê bastante acontecer nos jogos, em especial dos jogos dos iniciantes, eu ia fazer alguma coisa do tipo que os parentes estão sofrendo com os produtos das subsidiárias da Pentex, sacou? Às vezes alguém que, sei lá, um filho ou alguma coisa do tipo, né, que ele começa a ser manipulado pela Wyrm, ou ele começa a ter uma abertura maior pela Wyrm graças à comida da O'Tooleys ou os jogos da Telos Enterprise ou qualquer coisa do tipo, ou não sei, de repente um parente mais velho, mas ele de grande estima e sei lá, o cara tá doente e ele começa a tomar produtos da Magadon, não precisa ser da Magadon, mas de uma empresa que faça parte do conjunto da Magadon. Esse cara começa a sofrer um pouco da corrupção da Wyrm. Porque isso eu acho que ele aproxima o mundo corporativista da Pentex do cenário dos lobisomens, entendeu? Então você começa com algo nesse sentido, ao invés do... olha lá, os caras estão destruindo, vão lá matar os caras. A gente viu um caminhão da Pentex jogando lixo tóxico. Agora a gente tem que matar todo mundo. É que eu acho que acaba ficando uma ideia meio tacanha nesse sentido. Mas então, ouvintes, mandam aí pra gente como seriam as suas sugestões para fazer um jogo interessante aí da Pentex
e Lobisomem o Apocalipse. O nosso e-mail é naçãogaroa@yahoo.com.br, como vocês já sabem. Nós estamos aqui esperando as suas sugestões. Pedro, Dentinho, valeu, muito obrigado aí pela gravação. Valeu, cara. Muito obrigado aí. É isso, cara. Não de nada, tamo aí. E já estou registrando tudo em ata, beleza? Ah, beleza. Então é bom. É importante, inclusive, o horário de chegada e de saída do Pride, tá bom? Não, pode deixar. Eu já carimbei aqui a ficha dele para ele passar no RH. Então, tá certo. Muito obrigado aí também aos ouvintes. A gente fica por aqui. Um uivo de despedida pra todo mundo. Valeu. A ideia é o seguinte, cara. O pessoal que estiver ouvindo a gente e tá pegando essas dicas para poder usar na mesa, não digo que minha ideia vai ser maravilhosa de como usar a Pentex, mas vai ser no mínimo interessante. A seita dos garotos desse pessoal que estiver usando nossas ideias, eles percebem que tem um novo jogo aí sobre licantropia que faz um enorme sucesso na cidade deles. E a porra explode e tá vendendo, só que o único problema é que ele difama toda a cultura garou. E isso pode causar problemas para os nossos defensores de Gaia. Investigando mais a fundo, eles descobrem a causa disso. Esse jogo tem sido difundido pelo Licancast, cujo líder é um branquelo cabeludo chamado Snowflakes. Junto com ele tem uma tropa de Fomor com o dom da palavra incrível. Eles têm a matéria Vozes do Inferno, que conta com Pedro Nogueira, Banguela, Carlinhos, Pinga de Prata, Putão e Diego Lindão. E se você tiver culhões para bater de frente com essa trupe de Fomores, toca a bola para frente e arrepia com a sua batida de garoto. Essa é a minha ideia. Cara.